Os teus planos, Senhor, são maiores que os meus, não os posso nem comparar. Uma vida feliz são teus planos pra mim, como pode de ti duvidar? Sei o quanto me amas e quer fazer meu mundo muito melhor. E por isso hoje vem os meus sonhos, ó Pai, confiar aos cuidados de ti, meu Senhor. Troco a cada dia os meus sonhos pelos sonhos de Deus, que são de alegria e prosperidade, completa paz ao lado teu. E tua voz eu pude ouvir, Senhor, quando a minha eu calei, e dos meus sonhos por fim eu desisti, quando teus planos compreendi. Hoje meu sonho, Senhor, meu maior sonho é que sonhes comigo. E tua voz eu pude ouvir, Senhor, quando a minha eu calei, e dos meus sonhos por fim eu desisti, quando teus planos compreendi. Hoje meu sonho, Senhor, meu maior sonho é que sonhes comigo. Hoje meu sonho, Senhor, meu maior sonho é que sonhes por mim. Dia, irmãos, que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Irmãos, nesse momento eu quero que você marque 1 minuto no seu relógio. Eu quero que você marque 1 minuto, a partir do momento que eu falar já. Que você agache a sua cabeça, você curve a sua fronte e você pense na sua vida, na sua existência. Esse é o momento do seu silêncio. Nós temos 1 minuto agora. Você e Deus. Amém. Agora, irmão, nós vamos fazer uma coisa. Agora você vai quebrar o silêncio, esse silêncio. E do lado de quem você está, você diga a palavra mais doce que pode existir na vida de alguém. Uma palavra que alguém gosta de ouvir. Diga do lado, eu não vou dizer qual é a palavra, mas com certeza você tem uma palavra especial para falar a esse amigo, ao seu parente.
uma doce palavra. Nossa, e olha, é tão gostoso, porque, olha, eu estou vendo assim, todo mundo sorrindo. Ai, como é bom quebrar o silêncio. Quebrar o silêncio é a palavra mais doce. Aquilo que Jesus diz assim, olha, que Ele nos amou primeiro. Irmãos, nós estamos hoje nesse dia, todos os dias são especiais. Então o Ministério da Mulher todo ano tem Quebrando o Silêncio, que é o dia 25 de agosto, mês de agosto. E vocês devem ter olhado a decoração maravilhosa, né? Que a nossa decoradora-chefe fez, que é a Ana. O que significa o vermelho, irmãos? É a flor do amor. E o branco, que é a paz. Quando Deus constituiu a família, o sonho de Deus para a nossa vida é que o ser humano possa a cada momento viver numa atmosfera de amor e de paz. E foi assim que Ele construiu o Jardim do Éden. Os pássaros ali cantavam, as pessoas sorriam e a água era transparente e lúcida, onde o pecado não existia. Então ali só existia paz, só existia o amor. E até os animais conviviam com os seres humanos. E Deus, Ele quer restituir este lugar para nós. Mas nós sabemos, quando Satanás veio para a terra, ai da terra que Satanás desceu até ela. E hoje nós vivemos nesse mundo onde a violência é o que impera. E a violência começa exatamente na família. Porque a família é o berço da sociedade, é a instituição maior de toda a sociedade. Então, irmãos, hoje nós temos uma mensagem, mas uma mensagem que nós temos que ir ao mundo. Sabe por quê, irmão? Porque você e eu, Deus nos escolheu e nós sabemos o que é amor e nós sabemos o que é a paz. E existem pessoas no mundo que não sabem que departamento que é esse. Não sabem o que é amor, não sabem o que é a paz. Eu atendi uma adolescente e ela estava com um menininho. E ela disse assim para mim, doutora, olha, eu pergunta para o meu filho onde é que ele mora. Eu falei, mas eu não vou me atrever, eu vou perguntar por quê. Aí eu perguntei, eu falei assim, olha, você mora onde? Ele falou, eu moro no inferno. Eu moro no inferno. Então, porque eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque a minha mãe, onde a gente mora, todo mundo fala, isso aqui é um inferno, isso aqui é uma Babilônia. E as pessoas hoje estão vivendo isso. Onde você mora, de uma criança, eu moro no inferno. E ela mora no inferno porque as coisas que ela ouve são coisas que o próprio inimigo, realmente aquilo, são dádivas do inimigo. Que é a violência, são os palavrões, é a falta de amor, é a falta de respeito, é a falta de estima. Então Deus, Ele nos convida para que os pais, para que tratem bem os seus filhos, para que as palavras possam ser doces, para que as palavras possam ser incentivadoras, para que a sua mulher seja tratada como a flor maior, como um bem maior que Deus. Você não pode ferir a tua própria carne. Somente um louco, um desvairado, pega uma faca e realmente se mata. As pessoas normais não se ferem o seu próprio corpo. Quando você fere o seu esposo com palavras ou com algumas coisas que realmente não lhe agrada a Deus, pense bem, nas palavras que você está proferindo, Deus está vendo e Deus está olhando. Você está denegrindo a imagem de uma pessoa, você está deixando aquela pessoa menor que não está à semelhança de Deus. E eu não digo só que os homens realmente têm que tratar as esposas com esse carinho, com essa atenção, mas eu digo que as mulheres também, que nós mulheres também temos a responsabilidade de ter respeito para com o nosso esposo. Diz assim, trate alguém como se você gostaria que fosse tratado. Essa é uma premissa do cristianismo. Jesus, ele tratava e amava bem as pessoas. E que falar sobre as crianças, irmãos. Uma criança que ela é valorizada na infância, uma criança que ela é amada, ela torna-se um adulto seguro, tá? Torna-se um adulto progressor, torna-se um adulto com autoestima. Mas como que uma criança vai ter autoestima se a mãe em casa chama dele burro, que ele é impotente, que ele é incapacitado, que ele não serve para nada? Então, irmãos, se você vê alguém tratar uma criança dessa forma, você tem que denunciar.
Denuncie se você vê uma mulher que está sendo tratada dos seus valores. Denuncie se você vê um idoso. Denuncie se você vê um idoso que, por exemplo, que ele está sendo sugado em todos os aspectos da vida, que os filhos talvez não tenham alimentação, que os filhos tirem aquilo, a aposentadoria que ele tem. Denuncie. Denuncie, porque um amigo, muitas vezes, fala muito mais alto do que o próprio sangue. Os velhos são maltratados pelos filhos, na maioria das vezes. Pelos filhos, pelos netos. Que muitas vezes ficam a própria subsistência dos idosos para o seu, sabe, para as drogas, para diversões ou coisas parecidas. Então, irmãos, eu não posso me delongar. É um assunto muito delicado que nós temos que tratar. Porque eu quero passar para a Cíntia. A Cíntia vai tratar, porque nós sabemos que a violência existe. Nós devemos tratar como se livrar dela. Porque ela está aberta, todos sabem o que realmente acontece. Irmãos, é tempo de nós unir as nossas forças contra a violência. E você e eu, nós não podemos ser omissos. Se você ver alguém que está sendo maltratado, alguém que está sendo violentado, você não está sendo bom samaritano. Aquele samaritano, o bom samaritano, foi uma pessoa que quebrou todas as barreiras sociais. Quais são as barreiras sociais que me impedem de você ser um bom samaritano? O mundo hoje espera que eu e você, quantos membros que somos de Cocoba? 300, talvez sejamos 200 e poucas pessoas. Mas se você fizer a diferença, se você quebrar o silêncio de alguém, na sua escola, na sua vizinhança, no seu trabalho, com certeza é uma pessoa mais feliz que poderá deixar de sofrer alguma violência, poderá ter uma consciência e poderá inclusive ter uma mudança de vida. A violência faz com que as pessoas se tornem cada vez piores. A violência é um ciclo vicioso, porque passa de pai para filho, de filho para filho e de avô para neto e assim por diante. E somente, irmãos, a sua atitude, somente a sua decisão pode fazer a diferença. Quebre o silêncio. Se graças a Deus, se você não sofre por nenhum tipo de violência, amém. Mas eu digo que a violência não é só, você pode não ter o rosto ser massacrado, você pode não ter uma ferida, mas a tua alma como está? Será como está sendo as marcas que você está deixando na vida de alguém? Jesus deixou as marcas do amor, as marcas da paz, as marcas da cruz. E olha, hoje o Senhor chama aos jovens, às crianças, adultos e idosos a deixar uma marca especial na vida de toda aquela pessoa que está dentro do seu lar, na sua comunidade, na sua escola, no seu trabalho, onde quer que seja. Que Deus realmente nos ajude, nos capacite a levar isso. À tarde, irmãos, olha, teremos um jantar bem interessante. Teremos, assim, jovens participando e falando exatamente sobre a violência em todos os seus aspectos. Teremos vários brindes. Olha, eu vou trazer uns 80, 90 brindes, mas se não tiver pessoa, eu vou ter que levar para casa. Senão eu vou ter que dar para todos que estarem aqui. Mas hoje, irmãos, eu quero que você saia daqui com a certeza. O telefone 190. Se você vê uma pessoa agredida na rua, onde quer que seja, diz para a polícia. Que a polícia vão lá e toma as devidas providências. O Estado tem essa função. Diz que sei, se você vê que uma mulher está sendo violentada, alguma amiga ou coisa parecida. E temos o 180, que é da infância, as crianças que podem estar sofrendo violência sexual. Porque é um tema assim muito abrangente. E eu vou só encerrando. Talvez você pergunte para nós, mas nós não temos necessidade de abordar esse tema na igreja. E eu quero dizer com todas as letras, nós temos necessidade. Porque aonde tem seres humanos tem decadência e tem pecado. E a igreja, irmãos, muitas pessoas já sofrerão ou estão sofrendo por algum tipo de abuso. E olha, eu quero chamar você a ter cuidado com as nossas crianças.
Nós temos um material que vai estar bastante, mas tome cuidado com as nossas crianças, principalmente com as nossas meninas. Observe os vossos filhos, observe quem está do lado de vossos filhos, para que essas mágoas não possam fazer da vida de cada um desastre, né? Que as pessoas não venham se recuperar nunca mais. Agora nós teremos a professora Cíntia, que realmente Deus escolheu, né, para estarmos falando nesse dia sobre esse tema. Quando a Clarice coloca que denuncie, eu acho que seria bom a gente deixar bem claro que essa denúncia é feita anônima. Então a gente não precisa se esconder com medo de fazer a denúncia, porque ela pode ser anônima sim, ninguém vai saber que você fez a denúncia, ok? Conta-nos a história de um célebre pintor que ele estava procurando, ele já havia feito todas as obras de arte dele, tinha pintado tudo, e ele queria pintar a coisa mais bela do mundo. E ele passou a procurar o que fazer para pintar a coisa mais bela do mundo. Encostou num sacerdote e perguntou para o sacerdote: o que você acha que seria a coisa mais bela do mundo? E o sacerdote disse: a fé. Se você encontrar a fé, é a coisa mais bela do mundo. Aí sai esse pintor caminhando e pensando: como que eu vou pintar a fé? E ele encontra um soldado vindo da guerra. E ele pergunta para o soldado: para você, o que é a coisa mais bela do mundo? E esse soldado responde: a paz. A guerra é feia, mas a paz é linda. E agora, a fé e a paz. Como que eu vou pintar a fé e a paz? E ele caminhando, ele encontra um casal de namorados, apaixonados. Os dois estavam se beijando, muito felizes. E ele perguntou para o casal: para você, o que é a coisa mais bela do mundo? Para vocês, no caso, o casal. E eles disseram: é o amor. Ele parou, pensou e disse: fé, paz e amor são as três coisas mais belas do mundo. Como pintar isso? Ao chegar em casa, ele pensativo, ele foi recebido pelos filhos. E os filhos o abraçaram e beijaram, e assim que olharam para ele, ele disse: eis aqui a fé. Eles acreditavam que eu voltaria. Encontrei a fé. A minha casa, o meu lar é uma paz, reina a paz. Nisso sai a esposa, vem, o abraça, o beija e diz que o ama. Ele falou: já sei qual é o quadro que eu tenho que pintar. É a família. A coisa mais bela do mundo, irmãos, é a família. Será que a nossa casa, o nosso lar está sendo pintado desta forma? A coisa mais bela do mundo? Quebrar o silêncio, denunciar é algo muito sério. Nós vamos ver aqui algumas cenas, algo que eu sei que é chocante, mas a gente precisa trazer para a igreja, por conta da gente trabalhar com pessoas que estão sendo abusadas, pessoas que estão precisando de ajuda e nós não denunciamos. Vamos lá, nós temos aqui, pode colocar para a gente a imagem? Esse é um vídeo do abuso infantil. Olha o que acontece na vida de uma criança quando ela é abusada. São em todos os níveis e classes que acontecem.
Essa cena mostra o pai chegando em casa. É muito sério, isso tem acontecido. Obrigada. Isso tem acontecido, infelizmente, até dentro da igreja. Eu estou atendendo um garoto de 15 anos de idade, que ele disse para mim o seguinte: Cíntia, eu não aguento ver o ancião pregando lá na frente. Porque o ancião é um pedófilo e abusa sexualmente dos meninos. O ano passado, nós estávamos atendendo uma pessoa e na correria de atendê-la, ela queria apenas a separação do marido. Era só isso que ela queria. Ela não queria denunciá-lo, porque nós conseguimos perceber que as crianças estavam sendo abusadas sexualmente. E ela só queria apenas a separação. Ela foi até advogado, só que ela foi um advogado público, que é aqui na Asbrad. Quem conhece sabe, aqui embaixo. E ao chegar lá, o advogado disse para ela: ou você denuncia ou eu faço. No desespero, ela teve que denunciar. Irmãos, ele ia pregar no sábado, na sexta-feira ele foi preso. Então isso ocorre sim. Nós ainda conversamos, eu conversei com a Márcia essa semana, conversei com a minha mãe e falei: mãe, é um assunto muito forte para a igreja, mas infelizmente a gente precisa passar. Isso tem acontecido sim. A gente sabe que 90% dos casos de crianças e pessoas que são abusadas começa pelo lar. É na casa sim. Mas nós sabemos que existe também na igreja. Irmãos, as crianças que ficam aqui fora no pátio um tempo grande, nós não sabemos quem entra e quem sai, o portão fica aberto. Os traumas, nós vamos trabalhar, nós pretendemos ser rápidas nessa manhã sobre os traumas, o que causa, o que sobra. Por que vocês acham que as mulheres apanham quando são casadas? Porque na infância foi tirada a autoestima dela. Alguém abusava sexualmente dela, um tio, um avô, um pai, a própria mãe. A semana faz mais ou menos um mês, nós recebemos a denúncia de uma criança de 11 anos que estava sendo abusada sexualmente pela mãe, com o menino. Então tem ocorrido sim, e acontece. Essa pessoa perde a autoestima. Automaticamente o que ela vai fazer? Ela não se sente nada, ela se sente um lixo, ela é incapaz de qualquer coisa. Ela se entrega a apanhar. Ou, muitas das vezes, vai violentar as pessoas idosas. Bater, ela sofreu isso. É automático. Não justifica. É óbvio que não justifica, mas acontece. Próximo slide aqui, por favor. Próximo slide aqui, por favor. O que nós temos aí? O abuso infantil. Pode passar. Vamos ler. Vamos abrir as nossas Bíblias, quem quiser, né? Nós temos ali o texto de Provérbios 31, 8 e 9. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e necessitados. Nós vimos ali no vídeo, não são só os pobres, toda a classe social entra neste tipo de abuso. Todas as pessoas acabam praticando esse tipo de ato. Pode passar. Aqui nós temos o que é o abuso infantil. Vamos lá. Ele é um ato cometido por uma pessoa, um pai, uma mãe, um agressor à saúde física. Mas ele não entra só a saúde física. Entra o mental, entra a parte emocional também. Muitas das vezes é feito e sempre com o menor. Por que o menor? Porque eu tenho poder sobre ele. O agressor sexual, ele sabe que ele não consegue satisfazer uma mulher. Então ele atinge a criança. Na realidade, ele também é uma pessoa com problemas graves. E ele faz isso porque ele pode agredir o menor. Por que o homem bate na mulher? Porque ele sabe que ele é fraco. Então ele tem força, ele tem domínio sobre a mulher. Próximo. Quais são os 4 tipos de abuso? Vamos lá. Nós temos aqui o físico, o emocional, o sexual e a negligência. O físico
existe o espancamento, as surras, quando se bate. Esse é o abuso físico. Abuso emocional são as palavras, o xingamento, que às vezes dói muito mais do que um tapa. Dói muito mais. Você não serve para nada, você não é isso, você não consegue fazer, você não tem capacidade de... São tudo palavras usadas que é abuso emocional. Esse abuso emocional, ele engloba tudo. Ele engloba a criança, ele engloba a esposa, o marido. Irmãos, de 10 casais que eu atendo, 7 hoje quem apanha são os homens. Inverteu. Está invertendo, 7 mais ou menos. E ainda tem homens que chegam e falam assim: Cíntia, eu não estou aguentando mais, eu vou pegar e vou bater. Vocês imaginem um homem, e muitas das vezes eu já cheguei a pegar assim uns homens que são aqueles porta-mala, né, os guarda-roupa que a gente fala, e as mulheres transilinham, porque as mais baixinhas são as mais invocadas, e elas batem. Elas estão procurando apanhar. E isso tem acontecido. Abuso de toda parte. Mudou-se a trajetória, né? Houve uma época em que eram só os homens que batiam. Hoje não. Hoje nós temos todo tipo de abuso. O abuso sexual que nós vimos ali. Gente, os traumas que causam esse abuso. Vou contar 2 casos para vocês da vida real. Casos que eu atendi. Um caso, a menina, ela sempre foi abusada pelo padrasto. Era o padrasto quem abusava. E isso veio se prolongando por um bom tempo. Chegou um dia em que ela já não aguentava mais o ranger da porta devagar, aquele homem entrando no quarto, tocando nela. Ela não aguentava mais isso. Ela foi e contou para a mãe: mãe, eu não estou aguentando mais essa situação. A mãe virou para ela e falou assim: mas eu acho que você gosta, né? Ela deu um tapa na cara da mãe. Ela carregava 2 pesos: o sentimento de culpa por ter batido na mãe e o sentimento de achar que ela realmente gostava. Quando ela chegou para conversar comigo, era o 2º casamento dela. O primeiro não deu certo, isso é automático acontecer. O 2º casamento, e o marido, como a amava muito, e são cristãos, inclusive do nosso meio, muitos aqui os conhecem, ele pediu ajuda. Ele falou: Cíntia, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Eu quero o meu casamento de volta. Gente, o problema deles nada mais era do que ela não permitia que ele tocasse nela. Ela não permitia. Ela não conseguia ter uma aproximação do marido. É difícil. A pessoa que é violentada tira dela aquela capacidade de ser humano, de ser mulher, o respeito. Ela perdeu. Ela se sente suja, ela se sente com medo, ela se sente insegura. Ela perde, ela se sente um lixo. E nós fomos trabalhando com ela, e nós fomos, claro que simultâneo com ele também, pedindo toda a paciência que ele tinha que ter. Tinha todo um trabalho que ele deveria fazer para que ele conseguisse trazê-la de volta. Graças a Deus, hoje eles estão muito felizes. Os traumas dela, a maioria deles foram superados, mas claro que ficam. São marcas que ficam. Ela conseguiu superar, eles vivem muito bem hoje, inclusive eu os encontrei um tempo atrás, e hoje nós estamos felizes. Mas não é fácil. É um trabalho de dedicação e oração. Precisa de muita fé, muita oração para conseguir superar isso. O outro caso, esse é mais recente. A menina sofria abuso sexual e aos 15 anos de idade ela resolveu namorar. E quando ela foi pedir para o pai, e este era o próprio pai quem abusava, ela foi pedir para o pai para namorar, o pai não permitiu, é lógico. Ele ia perder o objeto de uso dele, então ele disse não. E aí ela resolveu contar para a mãe que ele abusava, por isso que ele não permitia que ela namorasse. A mãe pegou a menina e foi até a delegacia para fazer a ocorrência. Chegando lá, a delegada disse: olha, isso é comum, as meninas quando querem namorar e o pai não deixa, elas já logo acusam o pai de ser um pedófilo. Na realidade, a maioria dos pedófilos não vão até o ato final. Eles usam somente o passar das mãos e somente o alisamento. Eles não têm muita capacidade para isso porque eles sabem que eles vão machucar. Então eles não vão até o ato final. E nesse caso
caso não tinha. E ela foi fazer corpo de delito. Tinha provas? Não. E aí ela chegou em casa e a mãe contou para a família o que estava acontecendo. E o irmão mais velho deu uma surra nela na frente do pai. O pai, ela falou que lembra, ela falou, Cíntia, é cruel aquelas imagens. O pai ali atrás, assim, da família, rindo, e ela no chão apanhando do irmão. Você não mentiu? Você não inventou a história? Que consequências ela traz hoje? 3 casamentos. Nenhum ela conseguiu ir até o final desses casamentos. Tornou-se uma mulher vulgar, sim. Sai com tudo quanto é homem. E todos os homens usam e abusam dela. São as 2 coisas que podem ocorrer. Primeiro, a pessoa se fecha, se trava no mundo, ou ela libera por demais. Ela não consegue viver socialmente feliz e normal. Esse é o abuso sexual. E a negligência. Pais que abandonam seus filhos em casa. Crianças que ficam sozinhas, idosos que ficam no abandono. E ali a gente ouve histórias de crianças que com 5, 6 anos já fazem o seu próprio almoço, a sua própria comida. Isso é negligência. Que abandona às vezes. Os pais estão com os filhos em casa e os abandonam mesmo assim. Será que você fala para o seu filho que você o ama? Será que você fala para a sua esposa? Você consegue transmitir amor e carinho? A falta disso é negligência. O próximo, vamos lá. Aí a fala, né? Quando você agride, pode ir passando, por favor. Lembra da história dessa mulher? Ela era uma procuradora que adotou uma criança com 2 anos de idade. Lembram dessa história? Ela agredia fisicamente a criança e verbalmente. Ela, além de xingar, ela batia também. Ela ainda está presa. Ela pegou uma pena mínima ainda não foi fechada a sentença, julgado, por conta dela ainda ter que responder alguns processos, porque ela também tem problemas com racismo, com os funcionários do prédio. Mas essa mulher, e foi provado porque a criança estava machucada. Essa babá, pode virar, está presa também, que deu uma surra na criança com cabide. Lembram dessa história? Também encontra-se presa. Pode passar, por favor? Aqui são as negligências, né? A fala, o que derruba, o que destrói uma criança. Pode passando, por favor. Xingamentos, gritos, isso tudo causam traumas. Pode passando. Aí nós já falamos do abuso emocional, o que ele afeta. A disciplina autoritária, punições extremas, atenção pessoal inadequada, isso tudo está errado. Confinamento em um quarto, palavras cruéis e destrutivas, uso de droga e álcool com permissão. Existem pais permissivos, sim, que deixam o filho tomar drogas, usar drogas e tomar o uso do álcool, e isso, pela lei, também é negligência, e isso dá processo também. Crianças, né? Na mamadeira, quanto a gente não vê isso? Pode passar, nós já falamos. As crianças que não estão aptas em seu desenvolvimento para entender e resistir ao contato sexual podem depender psicologicamente e socialmente do ofensor. Vocês já perceberam que são crianças que não conseguem falar o que está acontecendo? Elas primeiro começam a apresentar sintomas. Começam a urinar, fazer xixi na cama. Elas não têm mais o aprendizado concluído, não conseguem aprender e vão ocorrendo várias coisas. E dentro desses atos a gente percebe que a criança está sendo violentada sexualmente. Ela acaba dependendo socialmente do agressor. Esses dias nós presenciamos um caso, mas foi contado, né, para nós, de um rapaz. Ele estava no shopping e ele falou que viu uma atitude estranha de um outro que entrou no banheiro com um garoto. Ele foi até o segurança, denunciou, os seguranças foram lá até o banheiro e ele foi atrás. E ele falou que chegando lá realmente era um ato de pedofilia. O menino devia ter uns 11, 12 anos de idade e o rapaz era funcionário da prefeitura. Ele falou o cargo dele, não lembro. Ele era funcionário da prefeitura. Ele foi pego ali no ato e o menino falou: não, mas ele ia me dar o celular.
mentalmente e psicologicamente nas mãos do ofensor, porque ele ia ganhar o celular. Ele estava aceitando aquilo. Pode passar, por favor. Mamãe foi para a roça e papai não foi trabalhar. Normalmente é o que acontece. Gente, nós conhecemos casos de mães que sabem e estão próximas a isso e se calam. Mães que veem. Ali é o caso, a cena. O pai observando a filha e a mãe do outro lado sabendo que isso acontece. Normalmente as mães falam, você que quis, você que permitiu, por quê? O meu marido, que não é às vezes o pai da criança, ele vai embora, ele vai me abandonar. Então eu me calo, eu fico quieta e eu deixo que a coisa aconteça. Isso é grave, isso é sério. Nós precisamos denunciar até essa mulher, essa mãe, viu? Pode passar, por favor? Pode passar? Crianças e a internet. Pais, por favor, o que o seu filho vê, o que ele está observando, vai atrás, acompanhe. Nós vimos ali, fique do lado. O computador tem que estar sempre num ambiente onde muitas pessoas passam. Observem isso, isso é prejudicial e é perigoso sim. Porque nós temos as duas diferenças, do abusador e do molestador. O abusador, normalmente, ele é sutil, ele é discreto e ele se utiliza apenas de carícias. O molestador, ele é invasivo, ele é discreto, mas ele geralmente consuma o ato sexual. Então nós temos que tomar cuidado com isso, quando é molestador e quando é o abusador. Pode passar? A negligência são os maus tratos das quais nós falamos. Por favor, pode seguir. Pode passar? Aqui, ignorar as necessidades do menor, do que ele diz a respeito ao toque, afirmação e motivação, privar a educação básica e a falta de nutrição emocional, tudo isso entra como negligência. Se o seu filho, a sua mãe, o seu pai, que já são idosos, ele já deu algum sinal de que alguma coisa está errado e você se omite, isso é negligência. Nós temos que ir atrás sim. Gente, a pessoa que se suicida, ela não avisa que ela vai suicidar. Ela não fala, estou indo me suicidar, tchau pessoal. Ela não faz isso. Mas ela dá toques de suicida sim. E às vezes nós não percebemos. Nós estamos tão ocupados com nós mesmos, com as nossas coisas, que nós não percebemos a necessidade do outro que está à nossa volta. Pode passar, por favor? As características da criança com problema. Nós temos aí, às vezes não é exatamente o abuso sexual, tá? Às vezes são todos aqueles itens que nós falamos anteriormente, um dos 4. A negligência, pode passar, por favor. Os machucados, às vezes a criança chega machucada e você não sabe o motivo do ferimento, vai atrás. A criança de alguma maneira ela vai dar um toque, de alguma forma ela vai tentar entender. A criança que ela tem, que é tímida demais, ela se fecha no mundo dela. Cuide, isso não é normal. Crianças que andam, adolescentes que andam com os cabelos sobre o rosto, já viram isso? Já viram? Já viram crianças que andam constantemente com roupas, blusas e não conseguem tirar aquilo? Isso tudo são sinais e às vezes nós não percebemos. Nós estamos tão envolvidos com nós mesmas, né? Que nós não percebemos isso. Pode passar, por favor. O comportamento autodestrutivo. Eu não sou nada, eu não sirvo para nada. Filho, você faz isso? Eu não sei fazer. Ele não serve para absolutamente nada. Ele tem um comportamento autodestrutivo, ele mesmo, tá? A alta ansiedade. Você percebeu que o seu filho não tem parada? Tem muita gente que define como hiperatividade. Não é hiperatividade. Ele está com problema, ele está com distúrbios. E você não está percebendo isso. Criança que não dorme, faz xixi na cama, problemas de aprendizado e a relutância em voltar para casa. Nós temos que tomar cuidado com isso. Se você, se a esposa, o marido sofrem de algum problema em casa, algum abuso, seja ele qual for, ele tem essa relutância em voltar para casa. Ah, não, eu tenho que ir para minha casa. A minha casa é o inferno, como a Clarice falou. Ok? Vamos lá?
O que fazer então? Você percebeu que existe uma suspeita. Você viu que a criança do seu lado, o casal, o marido, a esposa, o idoso, ele está do seu lado. O que você tem que fazer? Gente, faça com que essa pessoa confie em você, para que você possa ser este elo de ajuda. Ele confiando em você, ele vai te contar. A dificuldade maior que nós temos, por incrível que pareça, são as crianças. Os adultos, mulheres, maridos, idosos, eles conseguem abrir a boca. As crianças não, eles são muito ameaçados, eles são muito ameaçadas. Então elas têm medo sim. Se você falar, eu vou embora, e a sua mãe e seu pai vão se separar e a culpa é sua. Se você falar alguma coisa, eu mato a sua mãe. Se você falar alguma coisa, eu mato o seu pai. E aí a dificuldade maior nós temos com as crianças. Por isso que usa-se na terapia a boneca, usa-se a ludoterapia, que são os brinquedos, o desenho, que a gente consegue descobrir. Mas do contrário é muito difícil. Outra forma que a gente pode ajudar, vamos lá. Protegendo, denunciando, mantendo a calma. Existem pessoas que fazem um pânico tão grande, ajuda aquele mundaréu de gente, conta para todo mundo. É uma pessoa e ela não ajudou em absolutamente nada, nada. Chame um profissional, vá atrás de alguém que possa fazer alguma coisa. E você tem que fazer, é nossa obrigação. Se você perceber que tem lesões, busca um médico. Aconteceu até um caso de um pai que havia batido na filha. É uma situação super desagradável, ele deu uma surra na menina, mas por conta do comportamento dela, mas eu acho que não justifica. E aí foi colocado o Elton para que auxiliasse para que fizesse alguma coisa. Falei, Elton, se você levar essa menina ao hospital, você vai ter problemas, porque a denúncia pode vir em cima de você. Então o certo é o pai, ele que bateu, ele que tem que assumir. Por que ele não queria levar? Porque ele sabia que ele ia ficar preso. Mas no caso não pode deixar. O Elton tomou as atitudes, o Elton foi atrás e ajudou. Mas é muito sério esse caso. É muito sério, porque quando você vê, você tem que fazer alguma coisa. Dar apoio espiritual, dar apoio emocional, dar um apoio psicológico, sim. Nunca chega uma pessoa e fala, gente, eu estou morrendo de dor. Que judiação que aconteceu com você? Olha, eu não sei nem como te ajudar. Gente, então não vá ajudar. Não vá. Se você não tem condições de dar uma ajuda, não se lastime pela pessoa. Não pode. Isso vai ser pior. Ok? Pode passar, por favor? O apoio neste momento é vital para que a criança possa aprender a lidar com o passado sem estragar o futuro. Marcas ficarão, mas ela pode superar sem estragar. No livro Abraço de Deus, nós temos lá, o Pai Celestial não é um pai abusivo. Ele possui um coração terno. Ele se condói quando os seus filhos estão sentindo dor. Ele se ira quando alguém abusa dos seus filhos. Então você pode ter certeza que a ajuda de Deus você vai ter ao denunciar. Você vai ter ajuda, porque Deus se ira quando isso acontece. Se você sabe, fala, não guarda. Próximo texto que nós temos ali. O marco que distingue os cristãos é a qualidade de suas relações, que buscam afirmar e edificar os outros em vez de abusar ou agredir. Deus escolheu amar. Nós temos no texto de São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus escolheu amar. Vamos ler João 14, 27. Agora nós vamos abrir as nossas Bíblias. Em São João 14, no verso 27, diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deus escolheu, Jesus escolheu amar. E nós? O que nós estamos escolhendo fazer? Nós estamos escolhendo amar? As pessoas que estão à nossa volta são pessoas que estão sendo amadas por nós? Nosso amigo, nosso vizinho, todas as pessoas. Conta-nos a história, para encerrarmos, de um rato que ele ficou olhando pelo buraco da fechadura e ele viu que os fazendeiros haviam chegado com alguns pacotes. E ele falou, opa,
comida, chegou comida. E ao ele perceber que o fazendeiro abriu, tirou de lá uma ratoeira. Ele se desesperou, uma ratoeira na fazenda. Ele correu na galinha. Dona Galinha, você nem sabe, tem uma ratoeira na casa. A galinha falou, ratoeira? É, senhor rato, eu não tenho nada a ver com isso, não é problema meu. E lá foi o rato desesperado do peixe. Peixe, tem ratoeira. E o peixe, ratoeira, ratoeira. Olha, senhor rato, eu vou lembrar de você nas minhas orações. Mas ratoeira, para mim, não tem fundamento nenhum. Ele foi na vaca. Dona vaca, ratoeira na casa, tem ratoeira. Olha, uma ratoeira na casa, pelo meu tamanho, senhor rato, eu não tenho nada a ver com isso. O rato saiu desolado. Durante a noite ouviu-se o barulho da ratoeira fechando. E o rato foi espiar. Quem foi pego? Só que a fazendeira também foi até a sala. E ao chegar lá, havia sido preso, né? O rabo da cobra. E a hora que ela chegou, a cobra abocanhou a mulher. E aí o marido, desesperado, levou a mulher ao médico. E o médico fez o que poderia fazer e mandou para casa. Só que ela teve febre. Pessoa com febre, o que deve ser dado? Ele pensou, uma canja. Então vamos no principal prato, a galinha. E matou a galinha para fazer a canja. Só que a mulher não melhorou, ela continuou ruim. E algumas pessoas vieram visitá-la. E o fazendeiro precisava servir a comida. O peixe. Vamos fazer um peixe. E essa senhora, infelizmente, veio a falecer. E aí o fazendeiro, com a casa cheia, lotada de pessoas, pensou e falou, bom, vamos ter que preparar comida para todas as pessoas, vamos matar a vaca. Gente, o problema da fazenda não era só do rato. O problema da igreja não é só da Clarice, do Ministério da Mulher, só do ancião. O problema da igreja é nosso. Todos nós, como irmãos, temos que nos unir e erguer a nossa voz, sim, denunciar, sim, e falar o que está acontecendo. Deus nos ama, Ele escolheu amar. E você? O que você escolheu? Será que você vai fazer como um peixe, como uma galinha, como um rato? Ou estar orando por você? O problema não é meu. Alguém se aproximou de você e disse, estou com um problema sério. Ô irmão, vai procurar um profissional, esse profissional pode te ajudar. O problema é nosso, irmãos. Quem está do seu lado precisa de você hoje. E precisa ser amado e ser respeitado como ser humano. Se você sabe de alguma mulher que apanha, não deduza que ela apanha porque ela gosta, porque ela não gosta. Ela apanha porque em algum momento do passado ela foi abusada. E no presente, hoje, ela se permite a não ser respeitada. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite para que nós possamos denunciar, nós possamos falar o que está acontecendo. Se você não consegue, ajude essa pessoa a procurar um profissional, sim. Você pode fazer isso. Que Deus nos capacite para isso, é o nosso sincero desejo essa manhã. Amém. Depois eu comecei a trabalhar na defensoria pública, lidando com aquelas pessoas que realmente são muito incapacitadas. Algo eu aprendi, assim, muito importante. Nós não devemos fazer juízo de valores das pessoas, assim como a Cíntia, né, como psicóloga, relatou muito bem. Porque quando depende, às vezes pessoas, algumas meninas novas, né, que tem 3, 4 relacionamentos, o filho do Zé, da Maria, do José, do Joaquim, e às vezes falam, nossa, mas fulano é isso e aquilo. Nós não devemos, porque por trás de tudo isso existe um histórico dessas pessoas. E nós devemos ter misericórdia. Jesus disse que a misericórdia dele se renova a cada instante, a cada manhã da nossa vida. E nós devemos pedir a Deus também, que nós tenhamos misericórdia daqueles que realmente estão sofrendo. Agora, na saída agora, irmãos, nós vamos soltar bexiga. É um ato simbólico, mas eu acho muito bonito. Então, ao você soltar essa bexiga, então, solte aquilo que você gostaria, né? Que fosse levado para o céu, uma mensagem de paz, de gratidão, né? E agora, irmãos,
Nós vamos cantar um hino, que é falar com Deus. Quando você seja assim, um interventor das pessoas, um mediador. A Cíntia é uma mediadora e nós podemos ser um mediador. Você pode até não resolver o problema naquele momento, mas de você ouvir, o alívio é muito grande, né, Cíntia? As pessoas, quando elas se abrem, pelo menos 20% se sentem aliviadas. Olha, eu senti melhor depois que eu falei depois. Então, mas precisa que alguém ouvir. Seja o mediador. Então, mas para isso devemos pedir a essa pessoa, né, da orientação divina, a nossa orientação espiritual, que é falar com Deus. Então, vamos falar com Deus através desse hino. Vamos colocar em pé, irmãos. Encontro calma Na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. igreja como aqui, para nós terminarmos esse dia com chave de ouro. Então eu espero todos vocês aqui à tarde.
Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é tão bondoso em nossas vidas, porque o Senhor traz alertas para nós, porque o Senhor sempre nos usa de forma tão bondosa e carinhosa. Ó Pai de amor, nós pedimos que abençoe esta igreja, abençoe a cada um que aqui está, Senhor, para que possa cada dia mais amar o seu semelhante. Dá-nos a sua paz durante este sábado, nós te louvamos por Jesus. Amém. Os irmãos e os diáconos estarão coordenando a saída pelos últimos bancos, irmãos.